Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui. Eu não sei porque eu tô aqui. Para conferirmos o 8º episódio da 3ª temporada da série Star Trek Stranger New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, é difícil comentar esse episódio. E antes de qualquer coisa, deixa eu dizer para vocês que talvez alguns de vocês não queiram ouvir o que eu vou dizer a seguir. Principalmente se você achou esse episódio sensacional, maravilhoso. Um grande exemplo da genialidade humana. Desculpa, talvez com o que eu vou dizer a seguir eu possa estar ofendendo algum de vocês. Então, talvez seja a hora de abandonar o vídeo agora, quem sabe até se desinscrever do canal, porque eu não vou dizer boas coisas a respeito desta porcaria que foi exibida para nós. Pois é, eu não gostei. E olha, quem diz para mim que gostou desse episódio, poxa, pô amigo, não dá, né? Ajuda-te gostar de você. Não dá. Eu não consigo dizer que esse episódio aqui, ele é sequer assistível. Não, ele embrulha o estômago de tão mequetrefe que é a sua roupagem final, talvez, porque não vamos combinar, né? Estamos num episódio de roupa, estamos vestindo uma roupa alienígena. A série já produziu vários episódios nesses sentidos que você tem que trocar a sua aparência na sua pele. E logo de cara, né, precisamos já fazer duas comparações massacrantes para esse episódio. Kirk, lá na sua grande aventura inicial, se vestiu de Romulano, certo? Um clássico. Não diria que é um episódio super sensacional, mas nessa linhagem eu gosto de dois, e principalmente desse primeiro que eu vou dizer, que é a Face do Inimigo lá de A Nova Geração, onde tivemos sensacionalmente o melhor episódio da Deanna Troi e também o melhor episódio a respeito dos Romulanos em A Nova Geração. Simplesmente perfeito aquele episódio que você fica roendo as unhas a cada novo bloco. Pois é, e também tem outro episódio sensacional para a gente comparar com este daqui, que é aquele de Deep Space Nine, que é a Segunda Pele, onde tivemos o show dedicado a Neris. Pois é, Kira Nerys, onde ela se encontrava na pele de um Cardassiano. Acho que esqueci de dizer, né? A Diana, lá no episódio dela, ela ficou em peles romulanas. Pois bem, também era um episódio sensacional que a todo momento, estou me referindo agora ao da Kira Nerys, ela estava se angustiando em, pô, eu sou uma Cardassiana? Não pode ser, não é possível. Um episódio também muito bom, ainda que talvez na comparação com o da Diana, um pouco mais arrastado, mas ele tem muito mais coisas também a discutir. O da Diana é um episódio mais dinâmico e o da Kira Nerys é uma coisa mais reflexiva, né? A gente pensa um pouquinho mais a respeito de algumas questões, né? Enfim, dois episódios sensacionais, como também o do Kirk. E outros episódios durante a franquia toda, a gente teve essa questão de se fazer vestir de outra coisa. E bom, a partir disso, a gente já poderia fazer uma comparação imediata e poderíamos colocar esse episódio aqui dessa semana como uma coisa, tá, mais ou menos. Mas o que vale talvez apontar mais aqui é que esse episódio aqui tem a pretensão de ser engraçado, engraçadinho, leve, divertido. E temos o problema aqui nesta série, não só nessa temporada, acho que nessa temporada está mais evidente, que é algo que eu comentei no vídeo passado, que eles desperdiçam episódios para fazerem episódios que são considerados de divertimento. O que é isso, esse conceito de divertimento? São episódios de um tempo onde se fazia 26 episódios por temporada.
pessoal ficava cansado, principalmente o elenco, de sempre se repetir em seus personagens. E de vez em quando, até por uma questão de economia, se fazia uma história nada a ver, baseada até na graça. E o pessoal precisava, na verdade, disso. Eles precisavam se divertir em meio a tanto trabalho árduo, né? Então, um episódio desse gênero era até um alívio para a audiência, porque a gente estava lá concentrado em episódios focados no que é a série, e de repente, numa certa semana, vinha algo engraçado, divertido, e você falava, pô, gostei, né? Não tem problema. Perdi um episódio, talvez eu nem goste muito, mas eu me diverti, pelo menos. Ok. Só que Strange New Worlds faz isso a cada praticamente 2 episódios. Então estamos no 8º. 4 deles foram dedicados a divertimento para o elenco. O elenco aqui, nesse episódio, está sendo qualquer outra coisa que não a persona que ele foi contratado para ser. Basicamente isso. E por que isso é um erro? É um erro aqui nessa série porque é repetido. É feito a exaustão. De novo, a cada 2, 1 é engraçado. Nós não tivemos episódios bons aqui nessa temporada. Por isso que ela já é a pior temporada, com certeza. Mesmo que os 2 últimos sejam sensacionais, aqueles de cair o queixo, né, puro suco de Star Trek, não vai salvar essa temporada de ser uma bela de uma coisa inútil, que você tem que esquecer de assistir. Como você deve fazer isso se você se diz um trekker? Porque esse episódio aqui, além de tudo isso que eu já comentei, a respeito de comparações com episódios de trocar a pele ou trocar a roupa, você também tem a comparação com os episódios divertidos. Esse episódio aqui também é uma ofensa aos fãs. Sim, uma ofensa, claro, principalmente ao personagem que tanto amamos, que é o Spock, como também a própria cultura do seu povo, a cultura vulcana. E olha, você também tem que levar em consideração uma coisa, esse episódio aqui nem é original. Ele é baseado em algo que já foi feito na temporada anterior, quando o Spock virou 100% humano. Basicamente, eles pegaram aquela ideia e pensaram, ô chefe, eu tive uma ideia sensacional, estava lá cagando e tive essa ideia. Por que a gente não faz o contrário? Se os humanos viram 100% vulcanos. Pois é, pensaram nessa idiotice. Sim, pensaram nisso. Podia resultar em algo bom? Claro que podia. Mas eles não são competentes para isso. Eles não sabem mal escrever histórias de ficção científica. E quando eles caem na comédia, são um desastre. Falando em comédia, cair na comédia, também eu preciso abordar um ponto muito interessante a respeito da própria série. Quando ela foi criada lá nos anos finais, dos anos 1960, a TV americana ainda estava num modelo que necessitava fazer um reset da história. O que eu quero dizer com isso? Lembrando que a série original, assim como todas as outras da Era de Ouro e de Prata, com exceção de Deep Space Nine, que fez uma coisa diferente, mas, de todo modo, quase todas eram no formato episódico, ou seja, episódio dessa semana começa uma história, desenvolve e termina. E ao final, aí é o ponto que eu quero chegar, existe a volta ao estado inicial. Sim, necessariamente tudo tem que ficar do jeito que estava antes. E existia um truque, vamos colocar desse termo, naqueles anos, até antes, nos anos 50 da TV americana, que ao final dos episódios existia a cena engraçadinha. O epílogo, exatamente o epílogo, do mesmo jeito que existe até hoje o teaser antes da abertura, que é aquele chamado para a ação, né? Você ficar tenso e querer saber o que vai acontecer no restante do episódio, existia o momento que você fechava o episódio, que era chamado de epílogo. Eu não sei exatamente se aqui no Brasil era mostrado separado ou se lá nos Estados Unidos também era. Aqui nos anos 70, foi uma coisa que durou bastante em séries de ação e até de comédia também, o epílogo, questão de uma cena de 2, 3 minutos, vinha um episódio, vinha o intervalo comercial, o último intervalo comercial, para depois se exibir isso. E todo mundo estava careca de saber que o que vinha depois do comercial, né, a história já tinha sido encerrada no bloco antes, tudo já havia sido resolvido, só vinha uma piada. E um pouquinho disso, dessa maneira de encerrar os episódios, ainda existiu na série clássica, ou seja, a gente ainda vê
uma cena final onde é pura piadinha para voltar ao status quo e fazer alguma graça referente ao que aconteceu antes na aventura daquela semana. Uma coisa que você percebe facilmente que em A Nova Geração, lá nos anos 80, já havia o oposto disso. Muitos episódios clássicos de A Nova Geração terminam em puro silêncio, aquele peso, você sentindo aquelas toneladas na sua... Não é questão de alma, é questão de consciência. Você tem um peso moral em cima da sua cabeça, como, por exemplo, é o final desses 2 episódios comparativos que eu fiz a respeito desse daqui. Você tem um peso em cima quando você termina de assistir o episódio, que você fala, caramba, que série sensacional. Dói o peso moral, mas você sabe que a série é sensacional. E dito isso, também nessa variação da comicidade que existia nos finais dos episódios, a gente precisa perceber uma coisa, que o Spock não deixava de ser um personagem engraçado lá na série clássica. Existiam muitas piadas finais que estavam colocadas na persona dele, se valia dessa dubiedade que ele tinha exatamente de ser meio humano, meio vulcano, e se fazia algum gracejo ao final. Vocês também precisam levar em conta que Data, de A Nova Geração, é um personagem cômico. Passou a moto aqui, não sei se vocês ouviram. Repetindo, talvez muitas pessoas não percebam, Data, da Nova Geração, é um personagem cômico, assim como também é Worf. Ele é cômico em alguns momentos, como também, claro, Data é um personagem cômico em alguns momentos, mas eles são personagens dramáticos. Mas o pessoal sabia utilizar exatamente essa questão de se valer de algum detalhe da persona de um personagem para, em cima disso, produzir um gracejo. Isso é uma linha muito tênue. Você desandar e fazer uma coisa que se torna uma ofensa àquele personagem é muito fácil, se você não sabe exatamente como funciona a cabeça daquele personagem. Os escritores precisam entender o personagem que eles estão escrevendo, senão eles passam desse certo limite e, em vez de estarem fazendo uma piada, eles estão fazendo uma ofensa ao personagem. Opa, então o ponto que chegamos então aqui nesse episódio. Esse episódio aqui, o tempo todo, ele está ofendendo os vulcanos. Dessa vez não ofendeu o Spock, porque o Spock ele não foi alterado, ele só é mais vítima do que está acontecendo dessa vez. Bom, diante de todo esse preâmbulo que eu fiz aqui, o que aconteceu na abertura do episódio, que eles precisavam fazer uma certa missão num tal planeta, que é um planeta de férias, e também... Não, eles estavam para entrar em férias, aí tinham que fazer uma missão num certo planeta, mas o certo planeta já havia sido visitado pelos vulcanos, antes mesmo de eles definirem aquela coisa da primeira diretriz. Primeira diretriz, claro, é uma coisa da federação, mas os vulcanos também não entravam em comunicação com outras civilizações antes de eles desenvolverem a dobra espacial, uma coisa clássica, É um motivo rápido de se começar uma história, pelo menos um elemento ali talvez mais de ficção científica, aos moldes de Star Trek, foi colocado aqui no comecinho desta aventura. Mas tudo bem, vai. Chegaram à conclusão que eles precisavam então se disfarçar de vulcanos. Eu não lembro mais muito bem qual era a explicação exata, que a maquiagem, a roupa, deveria ser super avançada para que o pessoal lá não percebesse. Sim, eles tinham tecnologia de perceber se eram ou não eram realmente vulcanos legítimos. E a moto fica fazendo barulho ali fora. É um exagero também, é uma necessidade para poder se adequar ao que eles querem fazer. Eles querem fazer o contrário do que era aquele episódio do Spock virar 100% humano. Agora todo mundo tem que virar 100% vulcano. Tá, vai. Mas... Outra questão também, desde que foi anunciado os títulos dos episódios aqui dessa terceira temporada, bem antes de estrear o primeiro episódio, quando você via os títulos, já se começaram as apostas, E quais seriam os episódios engraçados, os sérios e os ridicularizantes para o Spock. Porque assim, toda temporada de Strange New World tem que ter pelo menos um episódio onde se torna Spock um cara idiota, Sim, ele precisa ser idiotizado.
Quando se viu lá que teríamos 4 vulcanos e meio, era óbvio que esse episódio seria um episódio não leve, não somente leve, mas o que diria para todos os fãs que vocês são idiotas de ficar curtindo esse personagem, lógico. Porra! Não, dá vontade de mandar esses roteiristas e produtores pra puta que pariu. Vou te contar, viu? Eles têm a intenção mesmo de ofender a gente. Não é possível que eles criam esse episódio aqui, no contexto todo, inicial aceitável. Mas depois que eles são, né, revertidos à forma 100% vulcano e depois não conseguem, e aí vem a história de fato, não dá pra dizer que isso é uma tentativa apenas de ser engraçado. Não, não é. Poderia ser, se você fosse bom de texto, mas eles não sabem aproveitar o gancho que eles têm nas mãos. Tudo bem, 4 personagens, ou 4 personagens e meio, se 2 fossem bem aproveitados e 2 fossem apenas, né, o mais puro... tá faltando até palavra para ofender pouco, né? Eu não quero só ficar soltando palavrões aqui, né? Eu quero tentar dizer alguma coisa, né? Mas tentar que esses outros 2 personagens fossem apenas rasteiros, vá lá, né? Tudo bem. Mas eles não aproveitaram nenhum dos 4, nenhum dos 5 opções, né? Os 4 inteiros e um meio, né? Praticamente toda a abordagem para os 4 foi a mesma coisa. O exagero de ter a percepção intelectual de um vulcano. Mas, cara, esse episódio aqui podia ser sensacional. Se fosse para uma vertente séria, poderia ser algo fantástico. Optaram pela opção engraçada, porque ele já vinha na sua base de um episódio engraçado. Eles acharam graça de colocar o Spock 100%. Né? Eles criaram o segundo, o cérebro de Spock. Aqui criaram o terceiro. O que é pior? O original, o cérebro de Spock, aquele lá onde ele foi convertido a 100% humano, ou esse aqui onde todo mundo virou 100% vulcano? Ai, meu Deus do céu, é difícil. Até para tentar ofender um tolete de merda é difícil, porque na essência ele já é nojento, né? Você não precisa se esforçar intelectualmente, né, ou ofensivamente para falar mal de um tolete de merda, né? Enfim, né, pô, tá, o contexto, a base inicial foi chupinhada de um outro episódio, tiveram essa brilhante ideia, né, vamos fazer o contrário, colocaram num contexto de dúvida, de situação desconfortável, que, claro, todo episódio precisa ter isso. Se os personagens não se colocam numa situação que não combina com a normalidade, não há história. Isso é uma base de se construir uma narrativa. Mas não aproveitaram o que poderia ser bom. Deixar aqueles 4 personagens com uma intelectualidade exacerbada para o bem. Mas não, preferiram apenas espinafrar os 4. E a Pelia, nunca sei falar o nome dela, sempre esqueço a pronúncia. Talvez tenha saído com uma das melhores tiradinhas engraçadas, porque não funcionou o soro nela. Mas, falando em piadas que funcionou, eu só considerei uma piada que seria interessante se eu estivesse na vibe de estar rindo. Eu já não estava. Eu passei o episódio inteiro sem sorrir, sem falar, ai, que engraçadinho, não. Mas a única que eu poderia dizer que é uma piada razoável, boa, para o meu estilo de comédia, né? É o comentário que a Ortegas faz justamente quando eles vão lá então no planeta, como vulcanos. Em questão de 2, 3 segundos eles resolvem o problema. E Ortegas comenta, né? Pô, mas já? Pensei que ia demorar um pouquinho. Tá, então vamos fazer outra coisa, né? Vamos aproveitar os dias de folga. Para mim, esse tipo de piada funciona. Funciona, só que eu já não estava gostando de nada, eu não consegui rir daquilo. Mas para mim funcionaria. Acho que muitas pessoas também acharam completamente sem graça. Aquela coisa, achar uma coisa engraçada varia de pessoa a pessoa. Você precisa estar, primeiro, consciente que você está numa situação de divertimento. Por exemplo, quando você vai num clube de comédia, você vai lá para rir, você quer rir. Você acaba rindo até de coisas que você talvez não riria fora daquele ambiente. Do mesmo jeito que você vai assistir um filme cômico, você já sabe que o ator principal é um comediante, você sabe que aquilo é uma comédia, você não tem dúvidas disso, né? Só com um grande desastre você entraria no cinema e descobriria, peraí, esse cara só faz filme de comédia porque ele está fazendo um filme completamente sério. Não faz sentido, fui enganado, quero meu dinheiro de volta.
Mas de qualquer forma, para rir, você precisa estar numa situação de conforto. E se você é um fã de carteirinha roxo para com Star Trek, se a série, aquele episódio da vez, e agora tá passando um helicóptero que tá fazendo muito barulho, é difícil gravar de dia, eu só gravo de madrugada. Perdi até o que eu tava falando. Mas era a situação de você estar propício a rir. Assim, se você é fã de carteirinha, você acredita que o que vai ser colocado como engraçado é funcional, porque isso remete àquilo que eu comentei lá do começo na série clássica, que personagens da franquia, eles têm uma pitada engraçada desde a sua base. Spock era assim, Data era assim, Worf era assim, como outros. Você não, o Bashir também, né, da nova de Deep Space Nine, o doutor de Voyager, sempre tem um personagem que ele é colocado como engraçado em situações, ele não é cômico. O personagem não é cômico o tempo todo, ele é engraçado. Por exemplo, Ortegas, aqui nessa série, ela é colocada mais como um personagem, toda hora que eu vou falar personagem, eu falo episódio, né? É um personagem que às vezes tende mais só para o cômico do que um personagem que tem pitadas engraçadas, né? Eles não conseguiram elaborar bem. Ortegas é um personagem super mal aproveitado aqui em Strange New Worlds. Mas de qualquer forma, se você já está propício a rir, você pode achar esse episódio aqui sensacional e maravilhoso, mas você tem que ter uma descrença aqui para o que é o real objetivo dos roteiristas, que é infinita, tem que ser infinita. Você precisa estar lobotomizado para acreditar que eles queriam apenas fazer um episódio engraçado. Não, eles não queriam. Eles têm uma ideia fixa na cabeça de não valorizar os personagens. Eles não respeitam os personagens. Roteiristas que respeitam os personagens que eles escrevem para eles não fazem isso. Porque aqui não é nenhuma ofensa apenas ao Spock, é aos vulcanos em si. Aquele cara vulcano, baixinho, não, é um ator especializado em comédia, vamos combinar, não sei o nome dele, mas a gente reconhece a face dele, né? Cara, chamaram de novo, né? Chamaram um ator cômico para representar um vulcano 100% não alterado. Ele não é alterado, olha só, tem essa detalhe interessante, ele não é alterado. Aliás, tem dois, né? Porque também temos aquele vulcano lá, que é o chefão lá da frota, né? Da parte jurídica, né? Que tinha um caso lá com a Beta. Caso não, né? Era o chefão dela, né? Ele apareceu naquele episódio do julgamento da Número One, né? Pois é. E ele também ali era um personagem 100% vulcano, né? Ele não está ali como um gracejo, ele não está alterado. Claro, o outro personagem que apareceu lá, o vulcano baixinho, era 100% avacalhação. Claro, você precisa analisar que esse não é personagem, é episódio. Ele está de propósito sendo feito para maltratar a figura vulcana. Por exemplo, quando tem a transformação via lá o whip spray lá com aquelas coisas lá, aquela injeção química de não sei o que, também não importa, né? Ficção científica, né? Cara, quando tem a transformação do Pike, o topete dele cresce. Cara, a gente já sabia disso porque as primeiras imagens que foram ofertadas para nós desse episódio já mostravam justamente todos os 4 alterados, né? E tinha lá já o topete do Pike super elevado. Não tem sentido, aquilo é uma piada idiota, não tem lógica aquilo. A ideia é essa, Paulo, a ideia do episódio é ser um episódio ilógico, nonsense. Não. E aliás, eu até duvido que os atores estavam se divertindo. Eu já vi pessoas defendendo esse episódio, dizendo que sim, os atores estavam, né, às mil maravilhas com o texto. Eu não sei, aliás, eu preciso dizer uma coisa que eu senti a rodo, e talvez passe por aí nessa coisa, eles estão se divertindo, né? Que às vezes quando um ator se diverte em cena, ele meio que sai um pouco do personagem e a gente vê ele se divertindo. Aquela coisa. Mas a Christina Chong, que faz a Laan,
caramba, ela estava péssima aqui nesse episódio, péssima. Ela, depois de um certo ponto, dali da metade em diante, ela não segurava mais aquele semblante sério de um vulcano, que, claro, os quatro não possuíam, né? Porque eles estavam na linha do exagero. Eles estavam cruzando o limite da seriedade, passando pro o deboche quase, né? E a Chong, do meio do episódio para frente, eu não estava olhando para ela e falando, ela não está atuando mais, ela não está atuando. E acho que ela não estava se divertindo, ela estava, acho que, demonstrando que não é uma boa atriz, para falar a verdade. Eu fiquei com essa sensação, caramba, foi ruim até para ela nesse sentido. Ela estava desconfortável, não sei, ela estava se divertindo mesmo e não conseguia mais fazer a figura patética que eles estavam querendo representar os vulcanos aqui. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu fiquei com uma péssima impressão dela. Ela de fato não é uma grande atriz, vamos combinar. Eu tenho 2 bons motivos para gostar dela, mas não é o suficiente, né? Mas de qualquer forma, como o Laan, ela segura até bem, porque é uma coisa mais ríspida, né? E mais concisa, mas não sei, quando ela precisou fazer uma sátira a algo que também é rígido, não soou legal, acho que ela não chegou ao máximo que ela podia oferecer pra gente. Caramba, a atuação do nosso querido Capitão Pike, né, o ator, né, Sol Malson, eu acho que eu não pronunciei o nome dele, né, certo, né? Ele também tá exagerado, né? Ele tende a comédia, na verdade, ele é um ator sério, mas ele tende muita comédia, né, ao exagero, ao caricato. Ele faz isso o tempo todo, na verdade, né? Aqui, nossa. Falando nisso, né? Episódio que precisa o tempo todo fazer caretas e bocas para demonstrar que, ô pessoal, esse aqui é um episódio engraçado. E outra coisa irritante também, insuportável, que eu não estava aguentando mais, é a música. O tempo todo, a trilha sonora, ela fica fazendo aqueles comentários musicais, tipo, cena jocosa, cena engraçadinha, é para você se divertir. Tudo isso é agulha enfiada no seu cérebro para você concordar com o que está sendo exposto. Esse episódio, caramba, seria insuportável talvez se eu não tivesse essa trilha sonora irritante, porque pelo menos ela funciona como aquela antiga claque de risadas que os programas humorísticos possuíam antigamente. Quando vinha a piada, né, se colocava aquele riso pré-gravado, né? E basicamente a música aqui nesse episódio está fazendo isso, ela está conduzindo ao riso, tentando, né, extrair um pouco mais de lucro ali para a cena, porque talvez o texto em si, a atuação exagerada, não sejam suficientes. Tentando desenvolver aqui a trama, eles precisavam, né, os amigos, solucionar o problema vulcano dos seus queridos, né? E eles tiveram a brilhante ideia então, de chamar aquele anão lá, vulcano, anão, e depois nem é exposto como que ele conserta, né? Porque já se mostra todo mundo já voltado ao normal, né? Cheios de vergonha. Oh meu Deus, eu fiz tudo isso, né? Pike, principalmente com as mãozinhas aqui. Que cena ridícula, meu Deus do céu, como humilham o Pike também nessa série. Aí só faltava um personagem, né, que era a Laan, né? E por que não mostraram como foi a cura, né? Era uma questão de o corpo estava alterado, mas o Catra não. Então via, né, o elo mental se podia curar todos. Curar os 3, os 4, não os 3, né? O Pike, o Uhura e Chapel, mas faltava a Laan. Então deixaram para mostrar depois, né? Pô, qual era o truque? Bom, aí se mostrou já uma cena genérica onde ela estava, ou os dois, né, ela e Spock, né, num ambiente da mente, né? E aí, claro, teríamos um embate de palavras, né, de pura lógica. Lógica para quebrar o excesso de lógica, certo? Errado! A cena foi resolvida na dança, no tango. Meu Deus do céu! A primeira vez que teve a manifestação de dança aqui nessa temporada foi justamente no primeiro episódio cômico, que foi o segundo aqui da terceira temporada, né? E quando teve lá os momentos de dança entre os dois personagens, eu pensei, caramba, foi um investimento, eles dançaram bem, né?
E eu falei, cara, foi um investimento forte, né? Eles tiveram que, é que nem na Dança dos Famosos, na Globo, né? Eles têm uma semana para decorar toda a coreografia e poder fazer a apresentação. Basicamente, talvez eles tiveram a mesma enrascada, né? Os dois atores, né? Para poderem fazer aquela dança. Mas na verdade, depois a gente acabou descobrindo que existiu outro episódio onde eles dançaram mais uma vez. Que agora eu não me recordo qual que foi, mas eles dançaram bem também de novo. E agora, aqui, mais uma vez, ou seja, eles não dançaram acho que só uma semana, acho que eles tiveram um bom preparo ali para poder ter essas 3 performances. Cara, me convenceu. Eles dançando me convenceu bastante. Cristina Chong dançando muito melhor do que atuando, principalmente nesse episódio. Vamos combinar, né? Pelas pernas. Enfim, o que vale, né? Vamos seriedade, Paulo Fábio. É claro, esse final foi idiota. Assim como tudo foi idiota. Eu não tenho como dizer que esse episódio teve alguma coisa aproveitável, tirando, na minha opinião, aquela piada da Ortega, mas isso é questionável. Não tem nada engraçado. E aí, cara, acabou o episódio e o episódio acabou terminando não na mão do elenco principal, mas na mão do Kirk e do Scott naquela cena de bar ali, onde eles estão afirmando a amizade que a gente já conhece futuramente, né? Do tempo da série clássica. E é curioso, né? A série servindo a outra série. É uma coisa meio maluca, mas tudo bem, né? O que vale é que... Ah, sim, a própria presença do Kirk aqui também foi um exagero, né? De novo, né? A nave dele com problemas. Quer dizer, a nave está com um grande problema, visto da outra vez que perdeu as 2 nacelles, né? Mas forçar a entrada ou a existência do personagem Kirk aqui na série já é uma coisa que já não tem mais sabor de uau, eu não esperava por isso. Não, é uma coisa tão banal e corriqueira agora que não serve para nada. Ah, sim, antes de terminar qualquer coisa, né? Eu preciso dizer mais uma vez, tem muita gente que não concorda comigo, né? Ou não concorda quem vai por essa linha, que sim, mais uma vez, as personas masculinas foram rebaixadas ao nível do chão pela enésima vez nessa série, pela enésima vez, bilionésima vez na Era de Latão. Basta reparar, basta prestar atenção, pessoal. Todos os homens são pisados como baratas. Eles não passam disso, não passam de seres inferiores para os roteiristas da Era de Latão. Eles odeiam os homens. Eles fazem questão de toda oportunidade que tem de quem se dá mal numa cena é o homem. Quem é posto como uma coisa dispensável é o homem. Quem está fazendo uma coisa errada é o homem. Mas você pode dizer, mas espera aí, não, fizeram pouco caso da Una aqui nesse episódio. Afinal de contas, ela gosta de um vulcano anão? Não, ao contrário, parece que o foco é pisar um pouquinho na Una, né? Mas não, você está pisando no vulcano não, que é homem. Vocês não entenderam? A Una aqui, ela é um personagem que está colocado como cômico para pisar num personagem masculino. A ofensa ainda existe da mesma maneira. O único personagem que, ou 2, né? Um primeiro que eu quero dizer é o Scott, que ele teve a ideia de como derrotar a Laan, né, lá naquele botão choquinho, e foi até um espanto, eu diria, né? Como Peleia não, ou Pelia, ou Pélia, não ajudou ele a resolver esse problema, né? E o outro é o Mbenga, que ele não foi ridicularizado. Vocês repararam já, né? Em todas as oportunidades, quase todas, onde eles maltratam as figuras masculinas, eles não fazem isso com o querido doutor. Por quê, hein? Por quê? Vocês já perceberam? Não vou dizer aqui. Ok. Isso existe em qualquer momento desta série ou da Era de Latão. Homens precisam ser pisados. Basicamente isso. Enfim. Bom, e depois disso eu desliguei a TV e comecei a falar mal. Primeiro lá no Trek Brasilis e aqui com mais frequência, né? Depois o pessoal acabou me
dando a dica que existe uma cena pós-crédito. Pois é, existe uma cena pós-crédito nesse episódio. Meu Deus do céu, eu fui ver. Eu não tinha percebido, logo que acabou, né? Entrou nos créditos, eu já desliguei. Caramba, o que é aquilo que fazem com o Spock? Aí sim ridicularizaram o Spock. Se até no episódio inteiro não haviam feito isso, porque ficou aquela questão no ar, né? Como é que é a solução desse vulcano anão para solucionar, né? Claro, é um elo mental, mas enfim. Aí quando começou a cena eu pensei, acho que vão explicar como é que foi. Então, ele vai dar dicas para o Spock de como fazer o elo mental específico para curar as pessoas. Mas não. Caramba, o que foi aquilo? Que cena deplorável. Ethan Peck, que isso? Não. Ele termina sorrindo ao final. Ai, não, não. Essa cena aqui é longa pra Dedé, uma das cenas de créditos finais mais longa que eu já vi. Caramba, que isso? É pior do que episódio, essa cena final. É pior do que episódio. Meu Deus. Bom, falando em notas, que nota eu vou dar aqui? Claro que é 0, né? Não, não é 0. 0 não. Não merece 0 esse episódio. Merece muito menos do que 0. Só para vocês terem uma noção, a pior coisa que eu já pontuei aqui foi o último episódio da série She-Hulk. Pois é, aquela série da Marvel, né? Que foi uma ofensa aos fãs de quadrinhos, uma ofensa aos fãs de super-heróis, uma ofensa aos fãs da Marvel em geral. Para aquela outra merda, eu atribuí menos 5, que eu considero o 0 absoluto, porque 5 asteriscos é a pontuação máxima que a gente tem aqui. E o menos 5 é o 0 absoluto, porque 0 é o 0, mas o absoluto é o menos 5, porque é o contrário, né? No plano cartesiano, né? Pois bem, esse episódio aqui merece algo parecido com isso? Merece, claro, tem que ser nota negativa. Como não? 5? Não. Olha, nem pro Sucal, eu acho que eu não atribuí nota negativa. Foi nota negativa? Acho que não foi, né? Acho que foi só 0 mesmo. Sucal foi aquele episódio deplorável de Discovery, né? Da terceira temporada, final da terceira temporada. Antepenúltimo, né? Acho que é episódio. Enfim, um dos últimos lá da terceira temporada, onde se resolvia o problema do burn, né? Da queima. Não, esse episódio aqui, eu não sei porque eu não consigo dar o 0 absoluto, que é o menos 5. Portanto, para esse 8º episódio, esse vídeo já ficou gigantesco, né? Para esta merda, essa coisa abominável, que, cara, eu não consigo entender como alguém consegue gostar disso. Sério. Ô pessoal, perceba, vocês estão sendo ridicularizados também. Para esse 8º episódio da terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds, eu atribuo apenas uma nota negativa, menos 3, tá? Menos 3 asteriscos. Por favor, se vocês querem dizer alguma coisa a respeito dessa jossa, os comentários aí estão abertos para vocês falarem mal. Podem falar mal de mim também, pode fazer uma ofensa pessoal, eu não ligo, tô nem aí, tô cagando. É isso.